Vamos lá, pessoal, dando continuidade, olha aqui o nosso inciso 13. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, né? Aquelas nossas normas que a gente tem aí do próprio Ministério do Trabalho, justamente trazendo regras de segurança dentro do ambiente de trabalho, as CIPAs, né? Todas aquelas reuniões que se faz, que você vai, sim, ter que especificar isso, principalmente se você estiver fazendo para a Auditoria Fiscal do Trabalho, se você estiver fazendo aí para a TRT, você precisa ter uma noção maior dessas regras referentes à segurança coletiva do trabalho, tá certo? A Auditor Fiscal do Trabalho é uma maravilha, cai aquelas normas, né, do nosso Ministério do Trabalho, bacana, falando sobre distância do extintor da parede, do piso emborrachado nas escadas, a altura da borracha, aquelas coisinhas assim bem detalhadas, específicas, que é uma beleza de cair em prova, né? Uma delícia. Então você precisa ali estudar com todo carinho e dedicação. Inciso 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, né? Sempre na forma da lei. E aí vem a lei trazendo aí as diferenças de remuneração para as minhas atividades penosas, insalubre, perigosa. Tem variação, né, de uma para outra, os níveis. E tá aí a Auditoria Fiscal do Trabalho para poder garantir que aquela atividade está encaixada no nível de periculosidade, de insalubridade adequada, se aquele está sendo realmente respeitado, se não está sendo, se a remuneração está sendo também, né, compensada em relação a tudo isso daqui. Ou seja, esse adicional na remuneração é justamente para poder, de um lado, tentar tirar o empregador dessa ideia, né, desestimular o empregador, garantir que o empregado, caso submetido àquilo ali, tenha uma compensação, porque existem certas atividades, pessoal, necessárias, que são por elas mesmas perigosas, tá? A gente tem aí a questão do raio-x, é necessário bater raio-x, mas é perigoso, alto índice cancerígeno, aquela coisa toda, tem uma aposentadoria especial, tem um adicional também específico para eles e tudo. Existe também aquelas insalubres, pessoal que trabalha com lixo, gari, recolhendo, levando para lixão, essas coisas todas, também tem que ter, necessário. Vai ter também uma remuneraçãozinha aí para compensar tudo isso daí, tá? Então, se de um lado é para desestimular, do outro lado também é para compensar aqueles serviços que são essenciais. Continuando, a aposentadoria, né? Também direito do trabalhador, né? Está regulamentado lá nas nossas regras previdenciárias. Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade em creche para escola. Cai demais esse inciso 25. Cai por quê, Arsênia? Porque essa nossa emenda constitucional de 2006, ela reduziu de 6 para 5 anos esse período, tá? Então, a gente não é mais até os 6 anos, é até os 5 anos que essa criança vai ter direito a estar na creche, do nascimento até 5 anos de idade, tá? Pessoal, realidade brasileira não é uma realidade de creche. Então, existem vários municípios que não têm creche, zero de creche. Não é porque a Procuradora do Estado está falando, tá? Mas é porque isso é responsabilidade municipal. O município é que tem que estar construindo as suas creches, fazendo uma avaliação de quantas creches são necessárias para incluir essas crianças nas creches. Cabe ao município fazer isso. Na ausência, ele está em mora. Na insuficiência, aí a gente pode pensar, né, em uma justificativa que for. O que tem acontecido hoje em dia? A justiça tem batido cada vez mais em cima disso. Porque hoje nós temos uma família onde os pai e mãe trabalham para conseguir garantir o sustento. Então, tem que ter uma condição para poder manter os filhos em um local seguro, tá? E esse direito é um direito inerente à própria manutenção da família, tá? Não é apenas a escola que é necessária, a creche também é necessária para que pai e mãe possam trabalhar e garantir o sustento, né? O bem-estar da sua família. Então, dentro dessa noção de família, de bem-estar social, que a gente vê aí todo dia falando na doutrina, é que está aqui o direito que a Constituição traz acertadamente como um direito social de responsabilidade municipal, tá? Idade limite diminuída pela nossa emenda 53, de 6 para 5 anos. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, né? Obviamente, tudo aquilo que a gente viu, as ressalvas, outros direitos que podem ser acrescidos, tá? Também convenções de acordo coletivo de trabalho.
Exemplo grande que a gente tem são a própria categoria dos bancários, tá? Os bancários têm vários direitos reconhecidos em acordos e convenções coletivas, até mesmo aumentando, inovando na CLT para favorecer a própria categoria, tá? A categoria de força bastante. A proteção em face da automação na forma da lei. A automação, pessoal, é aquela ideia de tecnologia que dispensa mão de obra, tá? Por exemplo, você vai fazer, você aqui no Brasil, você ainda abastece carro precisando de um frentista para colocar gasolina no seu carro. Se você for para qualquer estado um pouco mais desenvolvido, você vai ver que isso não é mais necessário. Eu tenho que trazer alguma proteção em face a essa automação. Não é retirar o cara do emprego e prejudicar os custos que aquele empregador vai ter, não. Eu tenho que ter um equilíbrio entre a iniciativa privada e a mão de obra. Portanto, quando eu falo em proteção em face da automação, não é que eu esteja proibindo a automação, não estou proibindo. Eu estou permitindo que ela aconteça, mas eu tenho que proteger o meu empregado daquilo ali. Nem que seja um prazo para poder se reestruturar, para poder, um curso para poder, né, se reciclar ou para reaproveitar aquela mão de obra em um outro setor. A ideia é não despedir em último caso, mas também não pode se impedir aí a automação, tá? Existe lei aí fazendo essa proteção. Nosso inciso 28, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, tá? Sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Esse seguro contra acidente de trabalho, pessoal, o próprio empregador pode fazer, nós temos também os benefícios acidentais do INSS, mas o que tem que deixar claro é que, havendo ou não havendo seguro, a indenização que o empregador está obrigado a cumprir, caso ele tenha cometido um ilícito, não exclui aquele seguro, ou o seguro não exclui a indenização. Como assim? Olha só, acidente é algo que acontece. E o termo acidente já está dizendo que foi sem querer, né? Mas o empregador, ele tem que garantir um ambiente seguro para os seus empregados para evitar ao máximo aquele tipo de acidente. Se ele está cumprindo todas as normas, se ele está cumprindo tudo do jeitinho que é para cumprir, tanto no que diz respeito a equipamento, a orientação, a fiscalização, ele não vai poder pagar a indenização, porque ele não cometeu nenhum ilícito. É um acidente que aconteceu. Mas aquele empregado não pode ficar desprotegido. Ele vai ter direito ao seu seguro, tá? Ele vai ter direito ali também ao seu benefício, ok? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, havendo um ilícito, o seguro e a indenização são cumuláveis. Mas isso não quer dizer que vá sempre ter pagamento de seguro com indenização. Porque para haver indenização é necessário que o empregador tenha desobedecido alguma regra de segurança coletiva. E se ele não desobedeceu nenhuma regra de segurança, né, no trabalho, significa dizer que ele não precisa pagar a indenização, ok? Essa aí é o termo geral, tá? A gente vê aí como algo geral. Logicamente, tem discussão doutrinária para todo lado, mas nós estamos aqui para conversar sobre aquilo que pode cair na tua prova, né? E a posição é essa. Ação. Quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Vamos entender isso daqui e compreender o que está acontecendo. Essa redação foi dada pela Constituição, pela Emenda Constitucional 28, em um ano de 2000, tá? Eu falei para vocês sobre o FGTS. A lei que faz previsão do FGTS, ela é anterior a 2000. Acontece, pessoal, que essa lei, ela fazia previsão de uma prescrição de 30 anos. Enquanto que a Constituição previa da seguinte forma. Você tem duas formas de cobrar o seu crédito trabalhista. Você estando no emprego, ok? Ou após a sua saída, tá? Ok? Se você estiver no emprego, acontece dessa seguinte forma. Hoje, e aí você conta 5 anos para trás. Ok? Da data de hoje, você vai olhar 5 anos para trás e todas as verbas trabalhistas que não foram pagas nesses 5 anos para trás, você pode cobrar na justiça. Fechou? Se você não é mais empregado daquilo ali, aí você tem que entender a data da sua saída. Você tem 2 anos para propor a ação.
da data da sua saída para frente, você tem 2 anos para propor a ação, tá? Da data da ação, você tem 5 anos para cobrar os créditos. Entendeu? Vou voltar. Saí no dia 20 de agosto de 2015. Beleza, saí no dia 20 de agosto de 2015. Eu posso propor uma ação até o dia 20 de agosto de 2017. O que eu posso cobrar? Se eu entrei em 20 de agosto de 2017, eu vou poder cobrar 5 anos para trás. 2016, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Então, olha só, no nosso exemplo, 20 de agosto, eu dei entrada na minha ação. Eu saí do meu emprego, né? A saída. Eu tenho até prazo máximo, 20 de agosto de 2017, para entrar com a ação. E o que eu posso cobrar, Sênia? Você pode cobrar 5 anos para trás. Desse período aqui, ó, a data que você entrou, você retroage 5 anos em verbas. Se você entrou dia 20 de agosto, você vai, ó, 16, 15, 14, 13, 12. Pronto. Até o dia 20 de agosto de 2012, você pode cobrar hora extra, 13º que não foi pago, férias que não foram pagas, hora adicional noturno que não foram pagas, você pode cobrar tudo isso daí voltando para cá, ok? Se você já ainda está no emprego, você não trabalha com esse prazo de 2 anos. Você só trabalha com esse prazo de 2 anos para propor a ação se você já tiver saído do emprego. Olha aqui a redação. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, tanto para trabalhador urbano e rural, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Entendeu? Então, após 2 anos do contrato de trabalho, você pode retroagir 5 anos. Ou da data que você entrou após a sua saída, você retroage 5 anos. Ficou claro? Beleza. O que o STF falou em relação ao FGTS? O STF disse assim, ó, o FGTS está previsto na Constituição. Se ele está previsto na Constituição, ele segue a mesma prescrição. Não tem por que ter regra diferente. As leis anteriores foram suspensas por essa reforma aqui de 2000. Então, tudo que está sendo previsto de FGTS com 30 anos de prescrição é inconstitucional. O FGTS tem esse mesmo tipo de prescrição. Você tem 2 anos para propor a ação, podendo cobrar 5 anos para trás. Essa é a regra. Ficou claro? O que ele fez agora? Ele modulou esses efeitos porque eu tenho um problema muito grande. Hoje, eu tenho pessoas que já terminaram a relação de emprego e tenho pessoas que ainda estão em relação de emprego. As que já terminaram a relação de emprego, elas vão ter que estar atentas ao que acontecer primeiro. Como assim, Arsênia? Se hoje eu estou completando 30 anos, eu tenho que dar entrada hoje. Eu não posso contar 5 anos de novo, entendeu? Porque eu já passei dos meus 30 anos. Agora, se eu já saí da minha relação de emprego e eu acabei de completar 2 anos após a minha relação de emprego e a minha decisão do STF saiu hoje, eu tenho 5 anos. Por que, Arsênia? Porque se eu for contar 30, o 30 vai depois. Eu vou contar 30 ou 5 anos o que chegar primeiro. Então, olha só, hoje está fazendo 2 anos que eu saí da minha relação de emprego, que eu fui demitida. Na minha cabeça, antes da decisão do STF, eu tinha 30 anos para cobrar meu FGTS. Mas com a decisão do STF, esse meu prazo foi para 5. E agora o que eu faço? Você tem 5 anos. Você tem mais 3 aninhos para poder cobrar esses valores. Estão entendendo? O STF disse assim, ó, nesses casos que já houve demissão, eu não vou contar 2 anos, 3 anos, vou contar nada disso não. O que acontecer primeiro, 5 anos ou 30 anos, é o que vai determinar a prescrição.
Se os 5 anos correrem primeiro, acabou. Se os 30 anos correrem primeiro, acabou. Assim, lógico que 5 anos vai correr sempre primeiro do que 30. Não, porque eu posso já estar demitida há 27 anos do meu trabalho. E eu ainda tinha direito à minha prescrição trintenal. Entenderam? Então, se eu estou demitida há 27 anos, eu só tenho mais 3 anos para cobrar. Que aí eu vou seguir a regra dos 30, não vou seguir a regra dos 5 anos, tá? Agora, se eu fui demitida hoje, após essa decisão do STF, eu tenho 5 anos, eu não posso mais nem pensar em 30. Essa é a regra que o STF fez hoje, tá? Modulação aí. Mas óbvio que se eu for cair na tua prova, vai cair lá em direito do trabalho. Eu estou apenas te dando uma noção do que é prescrição e da novidade envolvendo esse prazo prescricional do FGTS, porque a gente não pode deixar de falar sobre novidades, né? Proibição de diferença de salário, de exercício de funções, de critério de admissão por motivo de sexo, olha só, idade, cor ou estado civil. Ou seja, se você for solteira, você ganha mais do que o casado, porque o casado tem família, precisa sair mais cedo, porque pode engravidar, não sei o que for. Se você for homem, você ganha mais do que a mulher, se você for mais novo, você ganha menos, porque você tem menos experiência. Enfim, essas diferenças que não podem acontecer, é proibido. Assim, mas isso acontece porque é muito difícil você conseguir fazer uma vinculação daquele valor de salário com uma condição de sexo, idade, cor ou estado civil. Ainda hoje a gente vê, muito embora tenha aí, né, de alguma forma diminuído, a gente acredita, né, que tenha diminuído mais, né, com a Constituição Federal. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Ele não pode receber menos porque ele é deficiente, né? Não pode. Tanto em relação ao salário, como também a critério de admissão. Não vou lhe contratar porque você tem essa deficiência. Também não pode acontecer. Da mesma forma que você não pode exigir exame de gravidez, né? Da mesma forma que nada disso pode acontecer, muito mais grave é você deixar de contratar alguém por uma deficiência. Hoje a gente tem muita avaliação, né? Antes da empresa contratar, você terceiriza para uma empresa de recursos humanos para fazer uma seleção. Essa seleção, às vezes, é um teste online que você faz. E nesse teste online que você está fazendo, às vezes você não tem contato com a pessoa. Aí você seleciona e a pessoa vai lá para a entrevista, mas eu não sabia que você era deficiente, então tem que ir embora, não tem como você assumir. Não dá, né? Tem que sim ter direito à adaptação, ao trabalho, tem que estar adaptado tanto à mesa como aquele equipamento que ele vai manusear, tudo aquilo ali, não pode haver discriminação, a não ser que sejam funções incompatíveis, né? A não ser que seja função incompatível. Gosto muito de dar o exemplo de polícia e de uma pessoa que tem uma paraplegia, uma tetraplegia. O policial agente, ele precisa estar na rua se locomovendo, fica complicado você conseguir colocar uma pessoa com uma paraplegia ou com uma tetraplegia, diferente de uma pessoa com uma deficiência auditiva, com uma deficiência visual, para poder exercer essa mesma função. Então, diferentes critérios, né, também, diferentes de deficiências. Esses 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos, né? Não é porque o meu trabalho é intelectual e eu não faço esforço físico que eu vou ganhar menos do que você que faz esforço físico ou vice-versa, né? Essa mensuração do esforço técnico, manual e intelectual não pode ser usado. Óbvio que a gente vai ter aí uma variação de valores, obviamente, para remunerar as diferentes categorias e os diferentes profissionais, e isso tudo vai levar em consideração preparar a própria capacitação do indivíduo, o próprio mercado de trabalho, oferecimento da mão de obra, enfim, uma série de coisas. O que a Constituição não quer é que se use exclusivamente o critério manual, técnico e intelectual para poder fazer aí essas distinções, tanto de trabalho como entre os profissionais respectivos. Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos ler esse incisozinho aqui, 23 juntos, que isso aqui cai demais em prova. Olha, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18, tá? E de qualquer trabalho a menores de 16. Então, daqui a gente já pode ver que o menor de 18 vai ter uma limitação no seu trabalho. Mas não quer dizer que ele não possa trabalhar, ele pode trabalhar. O que ele não pode fazer, o menor de 18 anos? Trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tá? E de qualquer trabalho a menor de 16 anos. Então, de 16 anos para baixo, não poderia trabalhar. Isso é o que a Constituição fala. Mas aí eu venho com uma emenda na Constituição, a emenda 20, permitindo o trabalho de aprendiz a partir dos meus 14 anos. A ideia inicial era dizer assim, ó, menor de 18
Não pode trabalho noturno perigoso insalubre, mas pode trabalhar a partir dos 16. Pronto. Era essa a ideia. Antes dos 16 não se trabalha. Aí a nossa emenda constitucional 20 vem dizendo assim, trabalha na condição de aprendiz. Então, como é que a gente tem que ver isso aqui hoje? Trabalho para menor de 14 anos não existe no Brasil. Entendemos? Menor de 14 anos não trabalha no Brasil. A partir de 14 anos, ele pode trabalhar como aprendiz. E aí ele trabalha até os 24, se for deficiente, inclusive. Então, a partir de 14 anos, ele trabalha como aprendiz. Para ele não trabalhar como aprendiz, aí só se ele tiver 16 anos. Que aí ele é empregado mesmo normal, tá? Com 16 anos. Com a condição de até os 18 anos, ele não trabalhar noturno, nem perigoso, nem insalubre. Então, olha só. Vamos escrever aqui, tá? O trabalho do menor. O menor pode trabalhar? Pode. Agora, perigoso, noturno ou insalubre, isso daqui é exclusivo do maior de 18 anos. Ou seja, menor de 18 anos é proibido. Ok? Outra coisa que você tem que ver, o menor de 14 anos não pode trabalhar. Tranquilo? Essas são os absolutos, são as regras absolutas. Menor de 18 não trabalha noturno, nem perigoso, nem insalubre. Menor de 14 anos não trabalha em situação nenhuma. Ok? Agora vamos para as variações, tá? A partir de 14 anos, ele pode trabalhar? Pode. Na condição de aprendiz. Pronto. Condição de aprendiz, ele trabalha aí tranquilamente. A lei de aprendizagem permite até 24 anos, se for caso de deficiência, tá? Então, a partir de 14 anos, ele trabalha como aprendiz. A partir de 16, ele trabalha como empregado. Ok? Não é estagiário, tá? É empregado mesmo. Então, a partir de 14 anos como aprendiz, a partir de 16 anos como empregado. Fechou? Essa é a ideia. Perigoso e insalubre jamais, menor de 14 anos jamais. E aí fica as duas variações. A partir de 14 como aprendiz, tá? E a partir de 16 como empregado. Então, nunca menor em noturno, perigoso e insalubre. Nunca menor de 14 trabalhando. De 14 para cima como aprendiz, de 16 para cima como empregado. Fechou? É isso aqui que você tem que ter na sua cabeça bem claro. Olha aí, ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16. Esse qualquer confunde muita gente, mas porque fizeram um aproveitamento da Constituição. Porque só com a minha emenda constitucional 20 que vinha com a condição de aprendiz permitida, né? E aí, a de qualquer trabalho a menor de 16 anos era até onde ia. Realmente, menor de 16 não podia trabalhar. Aí eu venho com a figura do aprendiz em 98 e permito que a partir de 14 anos eu seja aprendiz. Ele tem uma série de regalias, obviamente, né? Estudo, só pode trabalhar 4 horas, aquelas limitaçõezinhas que existem aí para o aprendizado, tá? Justamente para poder preservar aí a sua situação de escolaridade. Então, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, trabalhando aí como aprendiz. Continuando, pessoal. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, tá? E aqui a gente vai colocar aqueles órgãos, né? Gestor de mão de obra. Aqueles órgãos gestor de mão de obra, os órgãos, né? Que a gente tem nos portos, nos portuários, muitas vezes a gente vai ter também nos grandes centros de descarregamento de caminhão, como acontece em centro de cidade, né? Em áreas mais de galpões, enfim, de alojamento de material,
oriundo de, por exemplo, cana-de-açúcar, na época de plantação, de cultivo de cana-de-açúcar, de milho, do que for, a gente tem algumas categorias que se organizam nessa ideia de órgão gestor de mão de obra, que é o trabalhador avulso. Ele não tem um vínculo de emprego, mas ele tem todos os direitos do empregado. Pronto. Não tem nenhum vínculo de emprego, mas tem todos os direitos de empregado. Olha aí, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, olha o que a Constituição fez. Ela equiparou urbano a rural e equiparou também o avulso ao empregado. Então, dependendo do avulso estar em âmbito rural ou âmbito urbano, ele vai ser equiparado ao empregado urbano ou ao empregado rural, tá? Então, o avulso aí fica aí com os mesmos direitos, tem que pagar igual. E aqui no parágrafo único, pessoal, que foi o nosso parágrafo de reforma, tá? Em 2013, nós temos aqui assegurados alguns direitos à nossa categoria de domésticos. Esses direitos, pessoal, sofreram aí algumas inovações. O que é que eu quero deixar claro para vocês? A ideia do empregado doméstico no Brasil é uma ideia que já vem desde a época da escravidão, tá? Apesar de ser bem forte aqui, mas é desde a época da escravidão. É uma tradição escravocrata, tá certo? E que durante muito tempo ficou muito à margem dos direitos trabalhistas. Não só porque era complicado regulamentar, não só por conta disso, mas porque havia já uma cultura, e ainda há, eu acredito, imbricada dentro da nossa sociedade, não de tratá-los como escravos, obviamente que não, né? Mas como exigir dessa categoria de empregado certas situações que não se exige em nenhuma outra categoria, tá certo? E o que acontece? Acontece hoje, atualmente, uma evolução na nossa realidade. A Constituição, ela vem trazendo uma série de direitos que há muito tempo já deveriam ter sido previstos para essa categoria. E o que nós temos hoje de transformação social? Nós temos uma categoria atualmente, em alguns centros do Brasil, altamente despreparada, com uma série de direitos. E outras categorias, em alguns outros centros do Brasil, altamente preparada, com os seus direitos. O que vai acontecer hoje na nossa sociedade? Ninguém está discutindo quem merece e quem não merece. O que se discute é o seguinte, é uma categoria que precisa de uma jornada de trabalho definida. Por conta dessa jornada de trabalho, remuneração de hora extra, porque todo mundo precisa. Remuneração de hora noturna, porque todo mundo precisa. Tá? Agora, como isso vai ser feito, quando isso vai ser feito, está aí, né, aprovando-se. FGTS, porque todo empregado tem. Vocês estão entendendo? Simplesmente eu garanti aos meus empregados domésticos aquilo que os empregados não domésticos já tinham, tá? O que acontece hoje na grande discussão é que eu não vou poder tratar uma realidade doméstica da mesma forma como eu trato uma realidade não doméstica. Como assim, Arsene? Se o seu empregado está na sua casa trabalhando, isso não quer dizer que enquanto ele estiver na sua casa, ele está trabalhando. É o contrário de você estar numa empresa, enquanto você estiver na empresa, ele está trabalhando. Muitas vezes, a diarista, ela vai estar na sua casa, ela vai estar trabalhando enquanto ela estiver lá, né? Óbvio. Mas nós temos a figura da empregada que dorme, ainda temos essa figura, né, escassa, em extinção praticamente. Nós temos ainda a figura da empregada que passa o dia sozinha dentro de casa. Nós temos a figura da empregada que dorme por necessidade no trabalho, como é o cuidador de idoso, precisa de uma pessoa para dormir, né? Aquele vigia da sua casa que precisa passar a noite ali. Enfim, eu tenho os empregados que trabalham em turnos de plantão. Como é que fica essa realidade? Pessoal, é uma realidade muito discutível, ainda em discussão. E eu quero te pedir licença para que na próxima aula a gente faça aqui uma tabela do que era e do que tá? Do que está regulamentado a partir de quando vai valer, como é que fica a questão dos direitos, como é que vai ser exercido, para a gente poder organizar isso daqui. Óbvio, né? Sempre voltado para o direito constitucional. Eu não vou estar fazendo consultoria, eu não vou estar dando aula de direito do trabalho, tá?
sempre voltada aqui para o direito constitucional. Então, na próxima aula, já que a gente está com o tempozinho esgotando, isso aqui é importante, porque é uma novidade forte que nós tivemos aqui no nosso curso, a gente precisa fazer uma tabela aí bem direitinho para poder te mostrar o antes e o depois, o que ficou e como é que vai ser daqui para frente, tá bom? Até já já.